Sextou. E que semana para passar ligeiro, pessoal. Eita, com aquele feriadinho lá no início da semana, que fez toda a diferença e apressou os dias para que a gente chegasse hoje, na sexta-feira, e tivesse esse cheirinho, esse frescor de final de semana. Eita, glória! E hoje nós vamos falar sobre brechas espirituais. Às vezes nós damos brechas para que o mal entre na nossa vida e faça aquele desmantelo que nem diz nós ceareis, eita, e faça aquele destroço na nossa vida, né? São brechas que nós abrimos nas nossas vidas para que o mal entre e faça aquilo que ele melhor sabe fazer, que é destruir, né? O inimigo vem somente para roubar, matar e destruir, desconstruindo o que Deus planejou para nós, desconstruindo a promessa que já está preparada para mim e para você. Nesse bom dia, cheio de Deus, cheio da presença de Deus, eu quero te pedir que nós possamos estar fechando as brechas na nossa vida para viver em novidade de vida, para estar com o alicerce bem firmado e as coisas possam caminhar sob a direção de Deus para nós. É muito importante que a gente tenha sensibilidade e percepção para ouvir a voz de Deus, sentir a presença de Deus e caminhar com Deus durante o processo da nossa vida. E aí o texto de hoje, lá em Ezequiel, Deus estava procurando alguém para fechar a brecha, para interceder pelas pessoas, e segundo o texto não achou ninguém. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Eita, texto forte, Senhor. E aí é uma profecia, né? Ele fala no início, um pouquinho antes desse verso, ele fala que o pai e a mãe desprezaram em ti, cada um vivia conforme o seu poder, cometendo abominação, cometendo pecados, e ele estava atrás de alguém que tivesse o coração firme, puro. Porventura existe na terra alguém, né, limpo, santo, que possa fechar essa brecha? E que brechas são essas? Fechar a brecha espiritualmente é corrigir falhas morais, corrigir pecados, confessar pecados, deixar a prática do mal, literalmente, e fechar a brecha da legalidade. A gente dá legalidade, a gente dá permissão para que o mal entre na nossa vida quando nós abrimos algumas portas de pecado, para que ele faça e execute o projeto dele, que é destruir a primícia, a criação, aquilo que Deus mais ama, destruir a sua vida, colocando maldade, malícia, vícios, doenças emocionais, para que você fique destruído e desista de viver em novidade de vida. Como fechar essas brechas, né? Reconhecendo o erro, orando, se arrependendo, buscando a face de Deus, reconhecer áreas de orgulho, mentira, pornografia, dívidas ocultas ou falta de perdão, trazendo isso para a luz, para a presença de Deus, para que Ele nos fortaleça, nos trate, nos corrija e traga para as nossas vidas os presentes espirituais que Ele tem preparado. O arrependimento, é a mudança, tirar o pecado, literalmente abandonar o pecado, pedir que Deus revele quais pecados ocultos precisam ser
liberados o perdão e confessados, para que a gente seja restaurado, para que a gente viva uma vida de comunhão, uma vida de amor, uma vida de afeto. Eita glória! Abandonar o pecado oculto e evitar situações de abismo, de risco. Não dá lugar ao inimigo para que ele possa agir. Não abra a porta, não deixe brechas. Se arrependa, e o arrependimento ele gera transformação. O remorso é só aquela culpa ali e tudo, mas quando há o arrependimento e o perdão genuínos, não tem remorso, não tem mais culpa, não tem apontamento de pecado, porque tudo foi restaurado, tudo foi resolvido, tudo foi refeito, e a presença de Deus invadiu a tua vida e houve transformação. Intercessão é estar na brecha, é estar em oração, intercedendo, pedindo, clamando, pedindo para o Senhor pela sua família, pela igreja, pela sua pátria, assumindo uma posição de oração que outros negaram, negligenciaram, não fizeram. Ação prática de conserto de erros, pedido de perdão e mecanismos de proteção, como transparência nos nossos relacionamentos. Gente, eu nunca vi um tempo tão difícil para que nós tenhamos relacionamentos e que tenhamos transparência nos nossos relacionamentos. Transparência é ser franco, leal, amoroso, transparente. Que as pessoas vejam o que tem dentro de você pelas atitudes expressadas do lado de fora. Que as pessoas vejam aquilo que você tem de melhor, de mais precioso. O reflexo do que temos dentro está nas atitudes que nós tomamos do lado de fora. Existem pessoas que não percebem muito as coisas, mas existem pessoas que são ligadas nos sintomas, nos sinais, naquilo que as pessoas demonstram quando estão conosco. Gente, é muito forte isso. Jesus nos ensinou a sermos bons, a praticarmos a bondade, a vivermos o evangelho. Mas nem sempre aquele que diz Senhor, Senhor, está vivendo o evangelho genuíno, verdadeiro, legítimo e cheio de Deus. A expressão está na brecha também descreve o chamado de Deus para alguém, orar por uma terra, por uma situação, um intercessor, um mediador que vai estar ali na brecha, intercedendo, pedindo, na prática do bem. Fechar a brecha é uma metáfora, né, de intercessão e restauração espiritual. Muitos de nós precisamos de intercessores nos nossos ministérios, para a nossa vida, para que a gente cresça, para que a gente encontre Deus nas nossas decisões e saiba que Ele é fiel, que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso, que Ele pode todas as coisas, que Ele faz crescer planta nova onde tem pedregulho. Eita, menino, fechar brecha significa colocar luz sobre as áreas escondidas da nossa vida, iluminar aquilo que precisa ser corrigido. E eu creio que quando Deus traz à tona algo que estava escondido, Ele vai tratar, embora haja dor, embora haja perca, embora haja manifestação de coisas que você não quer que ninguém saiba, que ninguém veja, mas Deus está vendo, e quando vem à tona, Ele vai tratar, Ele vai curar, Ele vai trazer o remédio, Ele vai trazer a palavra certa para nós vivermos em unidade, comunhão e em amor. Aleluia. Impedindo a ação do inimigo, somente Deus faz isso por nós. E aí tem um texto bíblico que diz: não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao inimigo, não permita que ele te use para fazer as obras dele. E ele bota lá as fagulhas da maldade no nosso coração. Diz aqui no início, né, irai-vos e não pequeis e não se ponha o sol. Não adie as resoluções dos problemas relacionais que você tenha com quem quer que seja, para que o inimigo não entre no meio disso. Não deis lugar ao diabo, para que ele se manifeste
e faça aquilo que ele mais gosta de fazer, que é destruição certa. Moisés se colocou na brecha para interceder pelo povo, impedindo a ira de Deus. Neemias liderou a reconstrução física e espiritual de Jerusalém, fechando brechas nos muros. Você lembra disso? Ezequiel destacou a necessidade da intercessão quando não foi encontrado ninguém para tapar a brecha no muro. Que nós estejamos preparados para sermos reparadores de brechas, sejam elas visíveis ou invisíveis, que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus e que nós tenhamos ferramentas dadas pelo próprio Deus para curar, restaurar, sarar e fechar brechas. Líderes espirituais, intercessores e cristãos que, através da sua oração e obediência, buscam restaurar vida, família, igreja, amizades, relacionamentos. Fechar a brecha está ligado à intercessão e à reconciliação através da obediência e dos princípios da palavra de Deus. Nós aprendemos hoje o que é fechar a brecha. Vamos fechar as brechas que nos impedem de ver a glória de Deus nesse dia chamado hoje. Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Senhor multiplique a sua bondade nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Bom dia! Beijo enorme para você. Sextou. Meu nome é Cecília Pimenta, sou pastora e terapeuta de mulheres, e que o Senhor te abençoe neste dia chamado hoje. Bom dia. Tchau.